Hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior, através de duas sugestões de duas grandes amigas que eu admiro, a Teca e a Mineres, que me mostraram que no vídeo anterior eu não parei para analisar um pouco a questão edipiana, ou a questão de que aqueles pais que são afetados naquele momento do casal apaixonados para agora constituir uma família, que a sexualidade normalmente é altamente afetada, é diminuída, me chamaram a atenção para que eu pudesse fazer algumas observações que têm a ver com o fato de o rapaz e da moça deixarem dos papéis de serem filhos e se tornarem pais. Então o rapaz deixa de ser o filho do pai dele e agora se torna pai do filho que agora ele teve. A mãe deixa de ser filha e a partir desse momento ela se torna mãe. Em termos psicológicos, nós estamos falando agora que esse casal, que até então era um casal voltado para a paixão e para Eros, a partir deste momento eles vão aprofundar e transformar um casal de homem e mulher para a família e vão trazer para nível da experiência questões arcaicas e primitivas que estão incrustadas no fundo da sua psique. Ao ser pai e ao ser mãe, tanto o homem quanto a mulher vão fazer um movimento de, digamos assim, de trazer de forma inconsciente todas as questões emocionais e psíquicas incrustadas no fundo da psique de todas as gerações anteriores, ou seja, do seu pai. Ele, enquanto pai agora, filho que tornou-se pai, vai adentrar ou vai acender elementos do seu inconsciente primitivos que tem a ver com o pai dele e que tem a ver com os seus avós. Eu vou ficar nessas três gerações. Eu sei que são as questões edipianas e as questões, digamos assim, transgeracionais, elas são desde o início do planeta. Mas nós ficaremos com pelo menos essas três gerações, o que na sistêmica, através da constelação familiar, eu não quero aqui falar sobre a constelação porque não me cabe, eu sei que na sistêmica, através da constelação familiar, se tenta chegar até a terceira geração dessas questões que estão incrustadas na psique dessas pessoas, principalmente quando se tornam pais. Eu acho que é extraordinário que o Freud tenha nos deixado o complexo edipiano, que é algo que está, desde que o mundo conhece a psicologia, quem sabe seja o mito mais comentado, mesmo quem conhece muito pouco da psicologia já ouviu falar sobre Édipo, e o Freud levantou esse complexo edipiano, o de Édipo, e foi extremamente feliz em nos deixar esse legado que não cessa de encontrarmos ali elementos que nos dão a base da teoria psicológica em cima da nossa observação clínica. As questões que eu gostaria de focalizar aqui são questões do consultório, do quanto nós podemos de fato definir a nossa vida e somos senhores da nossa história, e o quanto marcas na profunda da psique nos leva a repetir questões que, se nós pudéssemos, nós escolheríamos outras questões a serem vividas e não aquelas que estamos atravessando ou vivendo. Esses desígnios dados para todos nós, esses dias me referi a uma pessoa que usa drogas pesadas, de que na psique dele, para ele se manter antenado, atento a não recair na droga que ele até então foi usuário ou é dependente, ele teria que imaginar que esse é o lado manco da personalidade dele, ele manca nesse lugar. De alguma forma, edipianamente, todos nós mancamos em alguma parte da nossa psique que é nossa, porque somos herdeiros nessa questão da transgeração do avô, do pai e do filho, mas, digamos assim, nós construímos uma história que não repita essas questões que são transgeracionais. A maior parte de nós não conhecemos o que vem a ser essa história.
só sabemos que mancamos em algum lugar. Por isso que vamos procurar análise, porque é algo inconsciente que está incrustado na profundidade da psique e que nós temos que nos haver com essa questão. Eu usei a palavra manco porque eu gostaria de voltar e trazer um pouco a questão do Édipo, para aí nós podermos nos debruçarmos sobre isso e falarmos da nossa história desse momento. Fazendo um link com o complexo edipiano que o Freud levantou, com o nosso consultório e os pacientes que trazem repetidamente questões que eles não gostariam de estar vivendo e estão vivendo, eu vou deixar essa pergunta para vocês interagirem nesse momento, à medida que você vai assistir do vídeo, e você colocar o seu comentário aqui abaixo, para que possamos, digamos assim, ir interagindo e ir pensando juntos. A questão é, o oráculo e Delfos, o oráculo de Delfos, ele definia o destino das pessoas que vinham fazer a sua consulta ali. Hoje, no nosso consultório, o que nós temos é uma total... nós não sabemos do qual é a origem da questão, o que Delfos, né, nessa época, trazia como o vidente, ele sabia do que se tratava e ele revelava para a pessoa que consultava qual era o desígnio ou o destino daquela pessoa. A nossa questão de hoje é, será que nós, na nossa racionalidade, nós comandamos a nossa história? Será que, de fato, nós não temos que nos submeter aos desígnios que nos são incrustados na nossa psique, pelo menos de 3 gerações? Nós temos liberdade ou autonomia de vivermos ou não vivermos isso, ou dentro da sistêmica, uma vez estabelecido o mito, uma vez o rito acontecendo, nós quebramos esse mito, nós temos essa liberdade ou esse livre-arbítrio, como alguns filósofos colocam. Nós conseguimos isso, nós somos donos da nossa história ou não? Os desígnios que nos são herdados, assim como nós herdamos a genética, psicamente nós herdamos comportamentos também incrustados na profundidade da psique e reeditado no momento que eu sou pai e mãe, naquele momento em que as sombras todas vêm para fora e eu consigo perceber que eu não tenho mais controle da minha personalidade, que até então eu era uma pessoa e a partir de agora coisas avançam pela casa ou na relação, e isso define um novo padrão de comportamento do casal que está distante, longe de ser um casal agora da sexualidade, da paixão. Então a pergunta é essa, eu quero a sua opinião sincera, o que você acha disso, da liberdade que temos de modificar isso versus os desígnios que nos são impostos de geração em geração, quer queiramos, quer não. O Édipo, quando nasce de Jocasta e Laio, é colocado pelo oráculo que essa criança matará o pai e se casará com a mãe. Diante daquele horror, porque isso é um horror, Laio entrega a criança então para ser abandonada na selva, numa árvore, que era um hábito da época de crianças que nasciam deformadas, para que as aves os animais tomassem conta da vida daquele bebê e pronto. Quem vai fazer isso sente dó do bebê e, apesar do bebê já ter sido transpassado por um ferro no pezinho, para mostrar que há ali uma deficiência, né? Para não ser cruel apenas. Há uma deficiência no pezinho que está atravessado por um ferro e o camponês sente dó e entrega essa criança para uma pessoa que está passando, que está indo para Corinto, que é uma cidade ao lado, próximo a Tebas, e que pensa, puxa vida, o rei e a rainha de Corinto, o rei Pólibo, não tem filhos. Levarei essa criança, que será criada por eles, e
porque coitada da criança, sente dó e leva. Muito bem, Édipo cresce, tá? E já é um rapaz, é um moço, quando ele resolve também perguntar para o oráculo, para Delfos, qual é o desígnio dele, qual é o destino dele. E Delfos então revela a ele que ele matará o pai e se casará com a mãe. E ele pensa, não volto então para Corinto, porque de jeito nenhum eu vou matar meu pai e me casar com a minha mãe. E segue e vai no sentido de Tebas. Então veja que todos nós, como Édipo, queremos sermos senhores do nosso destino. O que ele fala? Isso que está sobre mim? Não, essa maldição eu não farei isso. Eu vou desafiar os deuses, mas eu não farei isso. Pega um caminho e vai na direção de Tebas. No caminho, ele encontra um outro homem com seus servos, que fica aquela briga de quem passa primeiro, ombro com ombro, essa coisa bem do macho, arruma uma briga ali e ele mata o homem, esse senhor, e os seus servos. Um servo escapa. Esse servo é muito fundamental depois para nós sabermos que uma testemunha ficou viva, para um dia revelar a ele que é ele que mata Laio, que é o pai dele, né, biologicamente. Muito bem, ele mata, não tem a menor ideia de quem se trata, sabe que é um homem nobre, nada mais que isso, e vai na direção de Tebas quando ele tem que se confrontar com a esfinge, que é uma esfinge que devora todas as pessoas que passam por ali, porque ela traz um enigma, as pessoas não dão conta de resolver o enigma, e ela se alimenta dessas pessoas. É mitologia, né? Nós estamos falando de um mito, né? Muito bem. Quando a esfinge coloca para Édipo o enigma, e o enigma é um enigma que todos nós conhecemos bastante, ou já ouvimos falar, que é, né? Que pela manhã, ao alvorecer, anda sobre 4 patas, no estado mediano da vida, ao meio-dia, anda com 2 pernas, e ao final, no crepúsculo da sua vida, andará com 3 pernas. E o Édipo então responde ao homem, porque ao nascer todos nós gatinhamos 4 patas, na metade da nossa vida nós estaremos sobre 2 pernas e ao final da nossa vida nós andaremos com uma bengala, ou seja, 3 pernas. A esfinge então se desespera, se atira no abismo e morre. E para quem desse um fim à esfinge, caso não houvesse rei em Tebas, essa pessoa seria o herdeiro da coroa. E nesse tempo então Tebas já sabe que morreu o rei, que foi morto no embate. O Édipo não sabe que é ele que matou o rei, então ele chega em Tebas com uma festa enorme recebendo ele, porque afinal de contas ele se livrou da esfinge. Ele recebe já a rainha Jocasta, que é a sua mãe, como esposa, e vai reinar por um bom tempo em Tebas, sem nenhum problema aparentemente. Muito mais tarde é que uma epidemia toma conta de Tebas, e ele então quer saber, porque todos respondem, quando ele pergunta ao oráculo por que aquela maldição, aquela epidemia, eles falam que é por causa, está a resposta na morte do Laio. O Tiresias, que é o adivinho, não tem coragem de revelar a ele a duríssima verdade que ele ouvirá. Tiresias pode ser um pouco o papel do terapeuta, que nós temos que revelar verdades muitas vezes, que é muito difícil para a racionalidade dos nossos pacientes ouvirem as coisas que muitas vezes nós temos que revelar. E ele fala, então, sobrou um servo na morte do Laio, vamos saber quem é que matou o Laio. E vão atrás e quando chega o servo ele fala, quem matou o Laio foi o senhor. Né? O senhor que matou o Laio. E então é revelado para ele, e aí ele fica sabendo, por Tiresias, que ele é a criança que foi abandonada, que depois foi dado para o rei de Corinto e tratado lá, e se tratava desse destino cruel que vinha sobre ele. Esse destino cruel, ele vem já marcado por 3 gerações. O pai de Laio, Lábido, e foram os reis que
que construíram a cidade de Tebas, que nasceu Tebas por essa família. Ele era tido como coxo, ou seja, alguém que no andar, no seu caminho, tem um caminho que já apresenta algo que é manco, algo que não está num caminho reto. Se a gente se abstrair do mito e pensarmos um pouco na simbologia, você já vai ver a questão da raiz, agora indo mais com a leitura mais corporal do que da sistêmica ou da psicanálise. Nós sabemos que a raiz dos nossos pés é o equivalente à raiz de uma árvore. Mas também nossos pés podem representar pai e mãe, pode representar as nossas raízes. Então, a raiz do avô de Édipo já diz que ele é coxo, que ele é manco, que ele caminha de uma forma de quem manca. O Laio, ao nascer, ele teve um problema também no pezinho e ele tem o pé torto. Então veja que repete o mesmo destino, pé torto. E o Édipo, quando é entregue então na floresta para morrer, é perfurado o seu pezinho e a palavra, o nome Édipo significa pés inchados. Então nós temos 3 gerações de homens, de famílias, que tem uma mancada, que tem um manco, que tem algo na sua raiz que traz esse destino que o Édipo vai lutar tanto racionalmente para evitar, e nós sabemos que ele não evita coisa nenhuma, muito pelo contrário, ele vai cada vez mais ao encontro e ao encalço daquele destino dele. Muito bem, então minha pergunta para você, me ajude a refletir e a pensar. Aonde é que você é manco? Ou seja, aonde é que você titubeia, que você não tem ali a destreza ou é dono da sua história de uma forma, digamos assim, que essas mancadas não se repetem. Né? Então vamos pegar como exemplo, também acompanhando um pouco a sistêmica. Se eu tenho um problema de doença na minha família, então vira e mexe, temos uma pessoa dentro da família muito mal com uma doença muito difícil. A segunda geração, muitas vezes essa geração, alguém morre e imediatamente você já tem o sobrinho ou alguém que já se levanta nessa doença. E de repente você tem a quebra desse mito, doença, no médico ou no cientista. Você tem lá, meus avós, é um pouco nebuloso dizer, eu estou citando exemplos, é um pouco nebuloso dizer, meus avós, aonde que veio, parece que é um dinheiro que chegou da Itália ou chegou por parte de uma tia da Alemanha, já não sabe muito bem onde que é, porque normalmente as questões de segredo da família morrem com as pessoas que tiveram atitudes que vão transparecer em todas as gerações. Então, eu sei que nós do lado de fora podemos olhar isso como um dinheiro que chega de uma forma nebulosa. O segundo grupo de pessoas dessa transcendência tendem a levar vantagem, a sempre estarem favorecendo a si, que é um comportamento absolutamente da maioria das pessoas, mas digamos assim, aquela família, eles não são muito confiáveis quando entra a questão de dinheiro. E a terceira geração você tem ou o advogado, ou o jurista, ou alguém ligado a uma justiça ou a consertar isso, que muitas vezes repete também, não consegue consertar e acaba se deixando levar ou por uma falcatrua, ou por uma propina, ou por alguma questão que já vem transgeracional. Eu estou trazendo exemplos clássicos, ou da doença, formando médico ou cientista, ou, vamos pegar dentro da psicologia, a loucura instalada numa família, a segunda geração, outras pessoas que também apresentam quadros de problemas da saúde mental, e a terceira, o psiquiatra, o psicólogo, quebrando o rito. Estou trazendo exemplos de uma forma geral, tá?
Que questões é essa que eu não sei, e se eu sou dona mesmo da minha história e tenho livre-arbítrio de construir algo novo, que, digamos assim, em que eu posso definir o meu destino, ou ele é profundamente enraizado e edipianamente ele vem à baila no momento em que nós nos tornamos pai e mãe, e ele é a diretriz da nossa vida. Essa é uma pergunta que eu faço para você. Então, coloque o seu palpite ou a sua reflexão, o que você pensa disso, aí no comentário abaixo, para ampliarmos juntos esse pensamento. Ok? Obrigada. Tchau. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens.